Olá, bora trabalhar. Essa é a nossa aula 13 do curso, né? Especificamente, nós estamos no segundo módulo, e essa é a última aula do segundo módulo, que é um módulo dedicado ao conhecimento dos hábitos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho o que se pretende com essa aula 13. Se falar um pouquinho, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a recompensa. Já falou algumas coisas sobre recompensa, né? Eu falei, por exemplo, que o Fogg considera a recompensa como algo importante, embora não esteja no modelo do comportamento. Para ele, também a recompensa embora ele não coloque naqueles três componentes, né? Gatilho, motivação e capacidade, ele coloca a recompensa como algo que consolida o comportamento, né? Uma vez que você criou o seu hábito, no caso dele é um micro hábito, um pequenininho, elaborou, fez tudo certinho, acabou, você tem uma recompensa. Mas a gente tem um pouco mais de recompensa. E no caso da Wendy, ela no livro dela, ela fala basicamente, né, de contexto, né, ela fala de contexto, recompensa e repetição. Então, para ela, recompensa tem um papel bastante importante. Tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa recompensa. E qual é a nossa ideia prática com recompensa? É que uma vez que eu realize um comportamento que eu quero, um comportamento que vai me ajudar a emagrecer, para que eu faça que ele se torne, esse comportamento que eu estou fazendo, que é para me ajudar a emagrecer. Se eu quero que ele se torne um hábito, eu preciso dar um sinal para o meu cérebro que ele é recompensador, ele é bom. Aquela ideia nossa lá, né, que a gente já comentou muito brevemente, que o cérebro procura o prazer e foge da dor, vamos imaginar assim. Então, eu preciso sinalizar para o meu cérebro que algo que eu estou fazendo aqui é recompensador. Então, por exemplo, eu posso acabar de gravar aqui essa aula, né? Eu estou gravando um curso, e eu poderia, por exemplo, acabar essa aula e falar, nossa, que bacana, quem diria? Já estou com 2 módulos de curso gravado, olha que legal, não sei o que, fazer algum tipo de comemoração, um barulho, alguma musiquinha, para ter uma recompensa, né? Para esse ato de gravar, tal, se consolide. Uma coisa assim. Então, a gente vai entender um pouquinho o porquê da recompensa e o que é e o que não é recompensa, tá? Então, ó, a recompensa importa quando o hábito não está consolidado. A gente já falou isso. Depois de um certo tempo, você começa a ansiar pela própria ação, né? Ah, se eu tenho o hábito de levantar ou coçar o nariz. Com o tempo, eu não vou precisar mais de alguma recompensa para coçar o nariz. Eu vou fazer o hábito impensadamente. Muitas vezes você faz o hábito por si, você começa a ansiar pelo hábito per se. Então, por exemplo, quando você se acostumou a comer um bombom de chocolate quando você está ansioso, é óbvio, depois que isso virou hábito, é lógico que na hora que você comer o bombom tem um alívio, mas antes de você comer o bombom, você já está tendo não está tendo a necessidade de recompensa, aquilo já dá uma ansiedade em você, você começa a ansiar o comportamento, não fica pensando na recompensa. No começo, você come o bombom, e aí fica pensando, vai ter um sabor. Pois não, isso automatiza, né? Não precisa mais da recompensa. Ele acontece, o comportamento acontece, a gente ansia pelo comportamento, tá? Vou mexer no meu celular com uma rede social, né? Eu tenho, no começo, aquela coisa, eu postei alguma coisa no Instagram, eu tenho like, eu tenho comentário, eu tenho interação, essa é a minha recompensa, por exemplo, tá? Quanto mais rápido, é melhor, mas depois de um tempo, não, eu já fico ansioso para postar lá, então a ansiedade é como se ela substituísse a recompensa, de certa forma, por isso que você disse que o comportamento vai ficando imune, ele não precisa mais que no final, basicamente, como está tudo isso, basicamente o que está dizendo aí é que, uma vez que a ação está consolidada, se terminar aí ela e falar, ela está consolidada, tá? Uma vez estabelecido o hábito, o hábito, né, se torna uma resposta relativamente insensível à recompensa. E aí, de fato, essa insensibilidade é até um sinal que o comportamento virou um hábito. É isso que eu estou falando. No começo, eu tenho que falar, né? Depois de um certo tempo, aquilo já, a ação em si, já não precisa desse final marcado para voltar a ser repetida amanhã ou depois. Ela vai ser repetida porque eu já me condicionei, já virou um hábito, tá? O contexto mostra, então aqui, mano, só colocando algumas coisas. O contexto, ele mostra o caminho, onde eu faço, repetição é como se ela ligasse o motor, e o hábito consolida a recompensa consolida o hábito, tá? Uma forma de visualizar. Segundo, a Wood, né, a recompensa parece ser necessária para os seres humanos, essa é aquela coisa de tédio, né? Muitas vezes é isso que a gente percebe, né? No fim, por exemplo, a gente está entediado, vai na rede social buscar um pouco de quebra desse tédio, tá?
E a recompensa é efetivamente a interação, o like, a conversa, enfim, sei lá o que você procura lá. Depois de um tempo, você está habituado àquilo e nem mais tem aquela necessidade de recompensa como algo que tem que vir imediatamente, né? Mas você viciou naquilo porque no começo, ou se habituou àquilo, porque no começo você queria algo diferente, a rotina estava te incomodando, né? O ser humano, segundo ela, a teoria que leva a você a procurar recompensas, basicamente, é que o ser humano ele fica entediado fácil. Então você precisa de uma recompensa. E aí isso tem a ver, uma coisa que a gente vai ver, quanto mais inesperada é a recompensa, mais efeito ela tem no nosso cérebro, mais dopamina ela libera. Então, quando a gente pensa em recompensa, né, eu vou mostrar para vocês que a recompensa tem que ser muito próxima da ação. Por quê? Porque você libera dopamina. Então, porque para o seu cérebro associar a ação anterior com a recompensa, ele faz isso via dopamina. Só que isso só acontece quando o comportamento e a recompensa estão muito ligados. Se tiver um espaço muito grande entre eles, não funciona. Né? Por exemplo, todo mundo que já trabalhou e recebe um salário, é óbvio que quando você recebe o salário, você fica, né, vamos dizer, oh, recebi. Mas repara que depois de um certo tempo, o teu salário, muitas vezes, né, queira Deus que você ganhe muito bem, muitas vezes o seu salário não é suficiente para que você faça um bom trabalho. Aí você ganha, se Deus quiser, né? Ganha uma fortuna. Claro que quando você recebe, bom, poder pagar minhas contas, vou fazer aquilo que me interessa, fazer com dinheiro, mas não tem aquela pegada de mal que foi extremamente recompensadora, que ligou o momento. Porque aí, repara, o pagamento não fica sendo uma recompensa, ele passa a ser um incentivo, né? Então, tô brincando, você encontra lá um cartaz na rua, lá, perdeu um gatinho, às vezes tem esse, né? Perdeu um gatinho. Aí você acha o gatinho lá e o cara te dá uma recompensa, né? Você achou que alguém recebeu uma recompensa? Foi muito próximo. Então, você pode começar a desenvolver o hábito, né, de procurar coisas para receber recompensas, tá? Então, porque o ato de pagar, entregar o animal, receber foi muito mais próximo, tá? Então, ela dizendo assim que a gente precisa de diversidade, daí a ideia da recompensa, né? E aí, para ter um papel na formação da recompensa, precisam se sentir melhor do que você se sentia antes, tá? Eu vou lá e faço algo, me dá uma recompensa, aquelas coisas que a gente tem às vezes, né? Eu estava outro dia vendo isso. Você gasta no cartão de crédito, aí, resgate os seus pontos. Oh. Aí quando você vai lá, pô, uma caneta Bic, né? Eu adoro caneta Bic, mas você entende? Não é aquela pessoa, não é uma coisa, não é um tipo, às vezes, de prêmio, de premiação, que te leva a você ganhar alguma coisa. Agora, você vê, por exemplo, pega aqui os meus filhos, os moleques, eles jogam, sei lá, Brawl Stars, esses joguinhos. Você pode ver que toda vez que eles acabam uma jogada, uma partida, eles imediatamente, além de ganhar pontos, eles ganham, sei lá, o que eles chamam de skin, passam de fase, mudam de nível, mudam de categoria, agora você é Elite 2. Ou seja, os designers de jogos, eles já estão muito mais sintonizados com isso. Então, a forma dele deixar a garotada presa ao jogo, viciada no jogo, né? Que o jogo vira um hábito para a molecada, é justamente isso. Então, tem os desafios, aí tem, nós pode ver, todo jogo tem os diferentes desafios, aí tem o boss, e aí todo desafios que ele faz, ele tem uma recompensinha. Quando é o boss, que é muito mais difícil, a recompensa é muito maior. Então, o que acontece? O cara fica viciado em querer matar o boss, fica viciado em querer, né, desenvolve esse hábito de jogar, sempre tem recompensa, muda de fase, então você vê que no jogo as recompensas são muito mais rápidas, são mais imediatas, forma de associar. Então, o cara está dizendo aí, a recompensa tem que fazer você se sentir melhor, porque se você fosse, como eu falei, se você jogar lá, aí a recompensa é que você tem, matou o boss, daqui a pouco, né, tudo bem, matou a primeira vez o boss, não tem nada, os jogos antigamente você ia matar com o desafio, mas o único desafio era zerar o jogo, né, alguma coisa assim, mas hoje não, hoje você joga, os jogos têm recompensas imediatas o tempo todo, mudou de nível, um equipamento novo, uma arma nova, uma nova experiência. Para quê? Para fazer você sentir melhor que você estava e, consequentemente, repetir o comportamento e jogar aquele jogo vai virar um hábito. Né? Então, as recompensas, a gente falou compensa e recompensa, as inesperadas estimulam mais a liberação de dopamina no cérebro. Né? Quanto mais inesperada a recompensa, maior a liberação de dopamina. Ela imprime memórias
né? Então, imprima na memória os sinais da recompensa. Então, quando você tem um estímulo e uma resposta, né, muito próximos, aquilo faz com que o seu cérebro vá automatizando uma rotina e criando um hábito. Porque o seu cérebro, segundo as teorias aí da neurociência, é como se o seu cérebro entendesse que aquilo é recompensador, aquilo é útil para você, para sua... Em última instância, pensando em termos evolutivos, aquilo seria útil para a sua sobrevivência, né? Se eu vou lá, tomo um choque, qual que é o estímulo? É um estímulo aversivo. Aí, opa, dependendo, se eu tomo uma vez só, você não quer mais. Agora, você vai lá, tem uma liberação de dopamina. Uma liberação de dopamina, você passa a associar aquilo com algo muito bom, que você quer repetir, de um hábito, né? A dopamina ajuda a aprendermos com os erros. Se nossa ação não resulta em recompensa, a dopamina diminui. Que essa ação não seja repetida no futuro, né? Tô nem pensando, repara, não tô nem pensando no que eu acabei de falar, um estímulo aversivo, que é ruim. Não, nesse caso, a própria ausência de dopamina, você... Então, repara uma coisa, esses alimentos ultraprocessados, comidas que são muito saborosas, fast food como um todo, tendência à liberação de dopamina, mostrando que aquilo é recompensador no cérebro, prazeroso, você vai repetir, tá? Importante, a dopamina promove a aprendizagem de hábitos em menos de um minuto, ou seja, a recompensa precisa, né, a gente está falando, a recompensa e o hábito que gerou a recompensa, a ação, o comportamento de uma recompensa, está muito próximo. Como eu falei, você trabalha em empresa, sei lá, né, 30 mil por mês, 40 mil, é lógico que você fica feliz em poder ganhar 40 mil quando recebe, e o que esses 40 mil reais, por exemplo, ele vai te fazer ficar feliz por mês. Deus queira, né? Todos nós ganhamos pelo menos isso. Mas aí, repara, você trabalhou, sei lá, um mês, se fosse um trabalho CLT, de 40 mil. Se alguém souber onde tem esse trabalho, aí me avisa. Mas um trabalho ali, CLT de 40 mil. Isso não vai fazer com que nos 30 dias você trabalhe feliz, necessariamente. Ó, que louco. Por quê? Porque o dinheiro é um incentivo, eu preciso, eu sobreviver, óbvio, estou discutindo isso. Mas ele não coloca em você a mesma coisa de aquela recompensa imediata. A gente vai ver, por exemplo, as coisas dos jogos, né? Então, em vista disso, em vista desse curto intervalo, as recompensas mais eficazes na formação de hábitos, em geral, são intrínsecas a um comportamento, ou parte própria da ação. Então, por exemplo, sentir feliz na alegria dos filhos quando lemos uma história para eles, ou quando realizamos uma boa ação. Então, o que ele está dizendo na prática? Como a dopamina é muito... O intervalo que a dopamina usa, por exemplo, para associar a ação à recompensa, é muito curto. Então, muitas vezes, qual que é uma coisa extremamente curta? É a própria satisfação interna. Então, eu fui lá, pude ajudar alguém na rua que estava necessitado. Pô, e isso para mim, supondo que isso para mim seja uma ação que está de acordo com meus valores, eu fico feliz. Então, repara, a ação foi ajudar, a recompensa foi o próprio ato, intrínseco, muito rápido. Então, isso me estimula a desenvolver esse hábito, né? Ou quando você... Todo pai tem isso, né? Faz alguma coisa pelo filho, aí o filho faz aquela cara de pai, mãe, eu te amo. O que acontece? Nossa, na hora, o prazer é imenso, então, associado, tá? Então, é claro, então eu estou falando de recompensa intrínseca, ou pode ser extrínseca, um estímulo, uma comemoração, mas muito próximo. Por exemplo, no futebol, você pode ver que os caras, futebol soccer, os caras vão lá e fazem o gol, eles já pulam imediatamente, são abraçados, ou seja, é um tipo de recompensa não intrínseca, claro, tem a alegria de ter feito gol, mas a própria camaradagem, a comemoração, o grito da torcida, é muito próximo do momento do gol. Também é uma consolidação. Então, provavelmente, os caras que jogam nas posições que fazem gol, aquilo ali é um estímulo muito forte para ele fazer o gol. Tá? Então, e aí, olha só, é preciso deixar o sentimento intrínseco da atividade ser uma recompensa. E aí, recomendo a vocês aí que depois coloquem no Google, tá? No YouTube, por exemplo, teoria da dispersão da Volkswagen. A Volkswagen, acho que uns 15 anos atrás, ela fez, pelo menos que eu vi, pelo menos 2 experimentos interessantes, né? Um eu sei que foi em Estocolmo, lá na Suécia. Eles pegaram numa estação de trem, né? De metrô, se não me engano, uma estação de metrô. Aí, do lado da escada rolante, tinha uma escada normal. Escada rolante, escada normal. E eles filmam, e o pessoal sobe muito mais pela escada rolante. E aí eles vão lá uma noite, madrugada, quando a estação está fechada, e eles preparam os degraus da escada de modo que eles colocam um fundo lá, quando você pisa, eles caracterizam como se fossem teclas de piano, né, as brancas e as pretas lá e tal.
E a pessoa que sobe pela escada normal, faz um barulho como se estivesse tocando, diferentes teclas. Tá, tá. E aí eles, né, começaram e filmavam isso aí. À medida que as pessoas foram percebendo que a escada fazia barulho, aí a coisa mudou. Muita gente começou a ir pela escada automática para ouvir o barulho. E aí eles colocam no vídeo, né, que naquele dia, lá naquele momento da experiência, aumentou em 66% o número de pessoas que usavam a escada convencional. E aí a ideia deles é justamente aquela ideia de que a diversão ajuda no estabelecimento de ações, que é o que hoje se chama de gamificação. Você pode ver que nas escolas, né? Por exemplo, os meus moleques que tinham da escola, que as tarefas de matemática entravam num certo tipo de aplicativo e era um joguinho, tipo aqueles. Só para a história do entender isso. Mas antigamente, nos jogos de tabuleiro, que eu chamava de torrinha, onde eu morava, que você jogava o dado e conforme o dado, você ia avançando. Você tinha que voltar, né, conforme o dado ia, você ia mudando de casa, ficava sem jogar. Então, hoje você faz uma gamificação no aplicativo. Então, para aprender na forma de game, para estudar na forma de game. Então, essa ideia da gamificação é trazer a diversão para o aprendizado, trazer a diversão para o estabelecimento do hábito. Então, a Volkswagen fez isso com a escada, e fez um outro também, que também acho, deve ter sido na Suécia, pela característica das pessoas que estavam lá, no coisa, até pela língua também. Eles pegaram uma lixeira e colocaram um detector de movimento na lixeira, né? Em cima do teto. Aquela lixeira compridona, que tem uma boca, que você joga o lixo lá dentro. Só que no teto, que assim que as pessoas soubessem, tinha um sensor de movimento. Toda vez que uma mão ou algo fosse jogado na lixeira, fazia barulhos como que era como se fosse funda, fazia barulho obrigado, fazia diversos tipos de barulho. E as pessoas começaram a perceber, sei lá, assim, jogava coisa, e viu, e aquilo começou a atrair a atenção das pessoas. E as pessoas olhavam, queriam saber o que estava acontecendo, né? E aí eles relatam, e aí uma coisa curiosa é que pessoas começaram a procurar lixo em volta, no gramado, que era um parque, assim, lixo, tirar coisa do bolso, achar coisa que pudesse jogar fora, só para ouvir a lixeira fazer a voz, sei lá, do Homer Simpson, ou fazer um barulho interessante, diferente. E aí, de novo, a ideia... E aí, o que eles conseguiram? Naquele dia, a lixeira acumulou 72 quilos de lixo, que no caso de uma lixeira convencional naquele lugar lá, era 41% mais lixo do que eles encontravam nas lixeiras. Ou seja, da mesma forma que subir a escada convencional com música e piano, colocar na lixeira algo divertido faz as pessoas interagirem muito mais com ela. Né? Então, repara, olha que interessante. Subir a escada andando e ouvindo música era uma recompensa. A pessoa brincava, a própria ação, a música, tentar fazer a música, virou uma recompensa. As pessoas ficavam viciadas, né? Criaram um hábito ali. E a lixeira, a mesma coisa. Você jogava lá, o barulho, né? A expectativa de descobrir o barulho, virou divertido, virou uma recompensa. Tá? Então, essa coisa da gamificação tal, faz a ideia de jogo, de diversão, criar recompensas, por exemplo, no aprendizado de várias situações, né? Ou, inclusive, até para criar hábitos, né? Então, a recompensa, uma vez formado o hábito, a gente já falou isso, ele fica meio que imune à recompensa, tá? Então, quando a gente estiver aqui elaborando nossos hábitos, vamos entender que a recompensa é importante principalmente até o hábito ficar consolidado. Depois, ou seja, eu vou começar a fazer ali a academia de funcional, e aí, à medida que eu faço uma tarefa, sei lá, tem que fazer 10 burpees, consegui fazer 10 burpees, então isso é uma recompensa, me estimula a querer fazer burpees ou continuar fazendo a aula. Mas só que daqui a pouco já não é mais, né? Talvez o próprio fato de ir à aula já virou a recompensa, foi intrínseco, tá? A Andy Wood menciona também que as recompensas também podem ser externas. Claro, que a gente falou, uma área VIP de uma academia, fazendo a pessoa se sentir especial. Então, por exemplo, ou no aeroporto, né? Você pode ver que você vai no aeroporto, tá lotado, né? Gente como a gente, uma coisa lotada, aquele calor, aquele monte de atrasado. E aí você olha para o lado, ou, né? Aquela área VIP, né? Que tem 2 ou 3 seres divinos, né? Escolhidos, né? Aí você fala, putz, né? Onde você queria estar? É lógico, lá. E para quem alcança os critérios para poder ser um VIP naquele contexto, qual é a recompensa? É isso aí, né? Sentir-se especial. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer sentir-se especial, né? O Dale Carnegie, por exemplo, né? Que tem vários livros, né? Mas tem um famoso que é Como Fazer Amigo e Agradar as Pessoas, né?
O Dale Carnegie, nesse livro, ele fala assim que o som mais bonito que um ser humano pode ouvir é o próprio nome. Porque, na verdade, né, lógico que a gente tem que mostrar interesse genuíno pelas pessoas, senão as pessoas acabam percebendo que o interesse é falso, e aí não funciona muito bem. Não funciona nada bem, na verdade. Mas quando realmente você vai lá, fala o nome da pessoa, então, um caixa do supermercado, uma pessoa que te atende, qualquer, né? E você trata ela como ser humano, que de fato ela é, mas a gente esquece, às vezes, isso na nossa pressa, na nossa... Chama a pessoa pelo nome, ô, seu Frank, muito obrigado. Eu falo, opa, né? Então, a recompensa foi intrínseca para a pessoa se sentir especial, porque aquela pessoa com qual ela está lidando não está vendo ela como um número, vendo ela como um serviço, mas vendo como um ser humano que está interagindo com ela. Tá? Então, isso é uma coisa importante, né, dentro dessa situação. E aí, a classe de recompensa extrínseca é o pagamento. Pelas características dessa recompensa, a demora, ela não aglutina a relação ao seu trabalho. Acabei de falar, o salário, os 40 mil lá. Ok, maravilha. Mas acaba sendo um incentivo, não uma recompensa no sentido clássico, no sentido de que recompensa libera aquele boom, aquela explosão de dopamina. Diferente da comida, quando é extremamente calórica, né? Quando é muito saborosa, quando tem muito açúcar. Cuidado, né? E é imediato. Contraste de contingência, né? Recompensa negativa. Também não sou muito eficaz no clássico. O que é isso? Às vezes não sei aqui no Brasil, mas um exemplo clássico que você vê em filmes norte-americanos é aquela criança, os moleques, de vez em quando tô vendo lá, tá falando palavrão, ouve, né? Aquelas coisas mais, né? E aí você, é como se você coloca lá, tipo, um vidro desse, de um pote de vidro, e aí tem lá, cada vez que você fala um palavrão, você perde, tem que colocar R$ 1 lá. É uma pressão. Dá R$ 1 aqui, põe lá, né? Então, é lógico que isso, num certo momento, inicialmente, reprime um pouco a pessoa ela não fazer. Mas não é um incentivo tão poderoso, né, a longo prazo para estabelecer comportamento, tá? Existe. Recompensa. Agora, olha que interessante, ó. Máquinas caça-níqueis trabalham com incerteza da recompensa ao serem programadas com quase vitória. Então, olha que louco isso aqui, tá? A gente tem só para... Isso é um exemplo que eles colocam nos livros e é bom para a gente lembrar. Quando você vai nesses caça-níqueis, nesse joguinho, agora tem esses... Vou citar nome, mas tem esse joguinho aí na internet e tal, né? Então, sei lá, vamos imaginar que você tem que acertar 4 números para ganhar o prêmio. E ele sabe que esses negócios são programados, de modo geral, para que o dono do jogo tem mais que você, de forma até, inclusive, não injusta. Não é à toa que o nome, ó, jogos de azar, né? Então, só que se simplesmente você, sei lá, a cada 10 vezes que você joga, você ganha uma, vamos dizer assim, aos poucos a tendência é você, né? O que os caras colocam? Você vai perder 9 vezes, mas 9 vezes, entre essas 9 vezes, algumas vão ser assim, bateu na trave, sabe aquela coisa assim? Vamos imaginar que você precisa, sei lá, cereja, aquela coisa de caçamento de desenho, né? Cereja, 4 cerejinhas. Você tinha 3. Quase foi uma quarta cerejinha. Aí você fala, nossa, na outra eu ganho. Não é? Não cria esse sentimento? Na próxima eu ganho. Eu jogo mais um pouco. Então, aí, para algumas pessoas que têm mais predisposição, isso é muito perigoso. Porque essa incerteza, essa expectativa, libera dopamina. Quase ganhou, libera muito dopamina. Por quê? Porque é uma recompensa inesperada. Foi quase. E a pessoa... Então, esse quase ganhar parece uma espécie de vitória. Pode ativar carinhos e recompensa da dopamina. Então, para algumas pessoas, essa coisa... Nossa, Mega Sena, 6 números. Nossa, fiz isso ali. Não fiz nada, mas fiz 5 números, 6 muito parecidos. Deu 37, eu fiz 36, deu 39, eu fiz 40, deu 10, eu fiz 11. Isso aí, na mente de todas as pessoas, é perigoso, porque... E aí a pessoa joga de novo, vira um hábito, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os jogos, principalmente algumas pessoas. É difícil parar, porque vira um hábito. Mesmo que elas não ganhem sempre, eventualmente elas ganham, quando ganham também. Mas essa coisa da incerteza, gente, para o nosso cérebro, é muito complicado. Gera muita dopamina, né? Então, às vezes, você fala assim, né? Eu lembrei daquele desenho Ratatouille, né? De uma hora lá, o cozinheiro, bem no final, lá, que a situação tá... É spoiler, lógico, que já tem 30 anos já. Mas no final, o Ego lá, que é o crítico francês, que... Esse filme é muito legal por isso, né? Que todo mundo tinha medo. E descobre lá que quem fazia a comida era um ratinho, não era o cara, etc, etc. Aí
o Igor vai comer lá no restaurante, e aí pergunta para ele, o que você vai querer hoje? Ele fala assim, me surpreenda, né? Então, no sentido de, o quê? É surpresa, criar. E aí, nesse desenho, você vê, olha que louco, né? No desenho, você vê que a primeira vez que ele experimenta realmente a comida lá, que muda toda a forma dele ver a crítica social do trabalho dele, trazem para ele lá o ratatouille, que é o prato que ninguém, lógico, ninguém sabia, né? Mas você vê isso muito nítido no desenho. É muito legal o cara que sabia aquela conexão, ele manjava disso. Traz o ratatouille, aí, e todo mundo falava assim, mas ratatouille, comida de camponês, parece que na França dá uma comida muito chique, né? Ratatouille. Só que na hora que o cara olha assim, ratatouille, esse gol, ele come, ele nem lembrava conscientemente, mas ele, na hora que ele bota o tal do ratatouille na boca, ele se vê uma criança chegando triste, chorando, talvez sofrendo bullying, coisa, e a mãe vem, não fala nada, dá um carinho, e põe um prato de ratatouille na frente dele. Pô, na hora, cara, o que ele recordou? Recordou da mãe, né? Lembra que eu dei o exemplo aí do meu pai que chegava e fazia um mexidão lá? É aquela coisa. Então, esse ratatouille, na época, né? Por isso também, a gente cuidado, quando a gente fala comida vivo, não é legal, seja para adulto, seja para criança, né? Tentar lidar com frustrações com crianças, com comida, isso vai virar um hábito, né? No caso do Ego, nem era um hábito ruim, mas, né? Ele criança, lá no desenho, estava mal, a mãe vinha com o prato de ratatouille. Então ele nem lembrava mais, provavelmente, que não comia faz talvez anos aquilo, porque achava que não é. Quando ele pôs o negócio na boca, ele se viu como uma criança tendo todo aquele carinho na mão dele. E um vínculo, então, ou seja, ele tinha ali no cérebro dele um vínculo, uma rede neural, uma conexão neural estabelecida, ó, que volta no desenho, tá? Então, no ambiente de escassez natural, conseguir algo significa persistir apesar de repetidos fracassos. Então, a dopamina pode motivar. Então, todo um ambiente escasso, de modo geral, né? Então, a dopamina pode ajudar você a continuar. Então, exemplos disso, olha que interessante. Exemplo disso são esforços incertos, por exemplo, número de vezes consultando o celular em redes sociais. Então, e é verdade, todo mundo aí depois de passar essa aula, para pensar, vai ver isso. Você está numa rede social, você fica lá rolando, ou as telas rolando para você, 1000 coisas diferentes, para que realmente uma seja realmente importante. Claro, se você está perdendo tempo, matando tempo, ok, ou tá no meio. Mas às vezes você está ali buscando uma notícia, né? Será que uma notícia interessante, qual assunto que eu quero? Depois que eu brinquei, cada um em 1000 vai ser algo realmente importante. Mas o que é? Aquela incerteza, vai vir a próxima, né? Vai vir a próxima. Libera dopamina, quando o cara começou a criar o hábito da rede social, isso vicia ele. Curiosamente, são raras informações úteis, né? Então, curiosamente, são raras as informações úteis como recompensas ocasionais que mantêm o olho no celular. Então, o que ele está dizendo aqui? De vez em quando, esse que vem é útil, dopamina, você continua, né? É aquela coisa, eu estou na máquina de pegar caça-níquel, quase. Eventualmente eu ganho uma vez. Opa, dopamina também. Não tem lá. Então, em resumo, as recompensas devem ser fornecidas o mais rápido possível no fim do comportamento para criar uma conexão devido à dopamina. Por isso que a gente falou aqui que muitas recompensas úteis são aquelas intrínsecas, úteis não, eficientes, né? São as intrínsecas. Como assim? Aquelas que acontecem pela própria reação do hábito. Então, eu não estou acostumado, por exemplo, aí à noite fornecer sopa para as pessoas na rua. Aí alguém me chama. Aí eu vou lá, participo, vou fornecer sopa para as pessoas moradoras de rua. Aquilo, ao ver as pessoas reagindo àquela coisa, àquela comida, que elas não comeram, passando fome, estão passando frio, eu, né? E aí daqui a pouco aquilo gira uma burst, né? Uma explosão de dopamina. Eu vou fazer uma vez, duas. Daqui a pouco, a própria ação de ir lá é minha recompensa. Eu anseio por ir lá, porque eu já fui lá, tá? Seres humanos tendem a, repetir aquilo que dá prazer e evitar o que causa dor. Desprazer, dor. São exemplos de recompensa imediata, o prazer fornecido por alimentos altamente palatáveis, que eu falei, por isso consumido de modo exagerado pode se converter num hábito, comemorar uma vitória afinal de uma luta de jiu-jitsu, né? No futebol, um gol, mas é comum, né? Fala jiu-jitsu, qualquer coisa. Quando um comportamento se converte num hábito, o cérebro passa a desejar, ansiar o próprio comportamento, de certa forma, imune à recompensa. Por isso que a gente fica imune à recompensa depois de um tempo, porque aí a recompensa é a ação por si própria. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula 13, a última aula do módulo 2, então vamos agora aí para o nosso módulo 3, tá ok? Até lá, um abraço.